Boa noite, meninas do YouTube. Sejam muito bem-vindas. Você que está por aqui, eu quero já te convidar a compartilhar essa live. Essa primeira live da Semana do Gestar. Decidimos que nós iríamos também compartilhar com vocês aqui pelo YouTube e lá no Instagram. Então, para você que está aqui no YouTube e quiser compartilhar aí na sua televisão para que você possa assistir, mesmo fazendo seus afazeres de casa, eu recomendo que você fizemos aqui, né, no YouTube, para que você possa também compartilhar essa live com a família toda. É muito importante que no dia de hoje você compartilhe essa live também com o seu esposo. Nós vamos falar de um tema muito bacana sobre decidir gerar, o que é isso, o que a igreja nos diz, o que é a paternidade responsável. Então, vamos esperar alguns minutinhos, já vou entrar ao vivo lá no Instagram também. Então, fica por aqui, já transmite aí para tua televisão para que você não perca nada disso, beleza? Então, vamos lá, 9 horas, vou iniciar a transmissão ao vivo pelo Instagram também. Boa noite, meninas do Instagram, sejam todas bem-vindas. Vou iniciar a nossa playlist aqui do início. A playlist que vocês aqui do Instagram me ajudaram a escolher. Sejam todas muito bem-vindas. Maria, boa noite. Bruna. Meninas, a live de hoje está incrível. Quero dizer para vocês que esse projeto é de Deus. Essa semana que nós teremos a Semana do Gestar, vai ser incrível. Então, se você está aqui no Instagram, quero dizer para você também que a live está sendo transmitida ao vivo lá pelo YouTube também. Então, se você está aí nos seus afazeres, se você ainda não consegue ficar com o celular na mão para assistir a live aqui pelo Instagram, vai lá no YouTube. Se inscreve também no canal, é claro. Vai lá no YouTube e transmite a live para sua TV, para que assim você consiga assistir aí, aumentar o som, para que a vizinhança também consiga assistir. Quem tá no Instagram, aqui ó, a setinha aqui por baixo, compartilha com as amigas e o coraçãozinho aqui ó, aperta até não acabar mais, pra gente encher essa live de hoje. As meninas do YouTube, boa noite, Girlene, boa noite, Ju. Sejam muito bem-vindas. Vou chamar aqui, enquanto nós estamos aqui, enquanto vocês estão entrando, vou fazer um convite para as meninas dos stories. Era só um minutinho. Você que está aqui assistindo os stories, não perde tempo e vem aqui na live com a gente, porque hoje a noite promete. Mas, você viu que linda essa música? Gente, a playlist foi montada com todas as dicas de músicas que vocês me deram ali. A Maia arrasou nas dicas de música. Deu 1 hora exata de música que vocês me indicaram. Todas as músicas que vocês falaram para mim, eu coloquei aqui. Então, nós temos 1 hora de música aqui para nossa live. Quero saber, o áudio tá bom? Conta para mim se o áudio da live tá bom, se a música tá boa. Boa noite, Vi. Sejam meninas. Então, assim, ó, vamos compartilhar essa live, porque hoje vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre essa decisão de gerar mais um filho. Essa semana do gestar inspirou muito meu coração quando eu estava pensando nela. Porque nós né, passamos aí a semana da vida. Ontem foi o dia do nascituro, um dia muito lindo. Então, nós precisamos iniciar essa semana do gestar por esse motivo, né? O Senhor conta com a gente para fazer parte do seu plano criador. Então, é por isso que nós estamos aqui. Vamos estrear, nem divulguei muito aí essa live no YouTube. É a nossa primeira estreia, né, de live no YouTube aqui junto com o Instagram. Então, vocês vão ver que eu vou estar olhando aqui para o Instagram, outra hora eu vou estar olhando para o YouTube. Não se preocupem com isso, viu? Mas eu quero que vocês compartilhem a live. Gente, vamos esperar alguns minutinhos para começar, para que todo mundo que precisa entrar esteja aqui. Então eu quero que você, quem tá no YouTube é mais fácil ainda. Quem tá no YouTube, clica no link compartilhar que tem aí por baixo também e manda para 3 grupos. 3 grupos de família aí, para que todo mundo que tenha interesse nesse tema, se você conhece alguém que está querendo tentar engravidar, que está tentando engravidar e não consegue por algum motivo, ela precisa conhecer essa semana. Então, vamos compartilhando e vamos encher essa live hoje, meninas.
Boa noite. Manda para mim, alguém digita para mim aqui no Instagram, decidi gerar, que eu vou fixar o tema. Boa noite, sejam todas bem-vindas, Camila. Que legal, gente. Vamos esperar mais alguns minutinhos para iniciarmos a nossa live. Enquanto isso, vamos escutar uma música boa. Boa noite, Hack. Saudade de você. Faz tempo que a gente não conversa. Gente, já quero saber. Quem que tá aqui na live e que tá tentando engravidar? Eu sei que provavelmente deve ser muita gente, né? Mas me conta. Quem é que tá tentando engravidar? O que já começou, o que não, ainda não. Quer ter mais filhos, mas ainda não começou as tentativas. Fixar comentário. Obrigada, Fer. Meninas, não tô vendo o coração subindo aqui. Precisamos encher essa live de hoje, então aqui aperta o coraçãozinho aqui e não solta mais. A Amanda falando que tá tentando engravidar há quase 2 anos. A Kátia que tá tentando engravidar também. Sejam muito bem-vindas, meninas. Lilian, Aline. Não desista, não desista. Gente, método de ovulação Billings é uma questão de perseverança, amor e querer viver um novo estilo de vida. Não tem como. Ju, eu estou tentando, Bia, já tem quase 2 anos. Tentando ainda há 3 anos. Estou esperando minha fertilidade depois de deixar o AC. Sim, é o que a gente mais vê. São mulheres que decidiram agora engravidar e pararam com o anticoncepcional. E vão passar por um período aí de infertilidade e essa paciência para esse tempo. Às vezes é sofrida. Na última live dessa semana, nós vamos falar sobre isso, um pouco sobre esse tempo de espera. Nesses 4 dias de lives, a gente vai falar um pouco. Hoje, principalmente, nós vamos falar sobre como iniciar esse passo, né? Como que a gente decide gerar uma vida, como que a gente decide fazer parte do plano criador de Deus. E daí nós vamos falar sobre os primeiros passos, o que nós precisamos fazer nesse início. Depois nós vamos falar um pouco sobre o gráfico de anotação, né? Vamos entender aí o que é a nossa fertilidade. Como a gente deve analisar o nosso gráfico para identificar os períodos férteis. E daí, para finalizar, no dia de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos finalizar falando sobre a espera. Como às vezes é difícil esperar pelo positivo, né? Então, nós vamos fazer uma live sobre esperando o positivo na segunda-feira. Então, você precisa participar dos 4 dias. Mais uma vez, eu repito, se você conhece alguém que precisa estar nessa live, compartilha ela para a gente encher ela hoje, tá? Vamos esperar mais 2 minutinhos e nós vamos iniciar a nossa live de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos ver quem que está online. Meninas, eu quero que vocês compartilhem com 5 pessoas. 5 pessoas, depois que vocês compartilharem com 5 pessoas, eu quero que você manda aqui embaixo para mim. Bia, compartilhei. Quero que vocês interagem comigo e eu quero que vocês conversem comigo. Então, a gente não vai ter convidado especial aqui hoje. Eu quero passar muito conteúdo para vocês, então eu quero que vocês conversem comigo aqui na caixinha, tá? Então vamos lá. Quem tá no YouTube também, manda aí, compartilha nos grupos de WhatsApp de família e manda. Bia, eu compartilhei. Vamos lá, deixa eu ler alguns testemunhos. Bia, eu passei por uma quimioterapia há 2 anos e meio e bagunçou muito meu ciclo. Até hoje sou extremamente desregulada, mas creio em Deus que logo vou conseguir meu positivo. Vamos, doutora Fabiola, que prazer ter você aqui, seja bem-vinda. Essa live amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre esses casos de infertilidade, né? De como a gente pode investigar um pouquinho eles. Claro que eu não vou falar aqui sobre medicina, não sou médica, mas eu vou dar algumas dicas aí para esse início, quais são os primeiros passos, tá? A Ju falou ali, no começo eu ficava muito ansiosa por não conseguir, mas hoje em dia eu consigo controlar melhor. Que legal. Iniciei o MOB em junho e veio a vontade de ter o segundo filho. Olha só, gente, vamos falar sobre isso também.
sobre essa... Muitas mulheres falam que depois que conhecem, né, a paternidade responsável, conhecem o método de ovulação Billings, decidem engravidar. Então, hoje nós vamos falar desse amor que transborda em nosso coração e nos faz querer gerar uma vida. Gente, é amor. O método de ovulação Billings é um método do amor. Não tem como você viver o método de ovulação Billings, não tem como você viver os métodos naturais se não existe amor. E amor, eu não tô falando só aí no teu coração, precisa viver um amor entre o casal. O casal precisa viver esse momento unitivo e procriativo, é claro. Então vamos lá, gente. Vou pedir mais uma vez para vocês. Compartilhe a live. Estamos em 26 pessoas, que legal. Compartilhem a live, porque hoje tem conteúdo muito bacana. E meninas, eu não vou deixar a live salva, tá? Eu não vou deixar ela salva, porque eu quero que vocês fiquem comigo aqui. Então, se você quer assistir a live, é agora. Fica aqui comigo, tá? Bi, iniciei o MOB, no primeiro mês já fiquei grávida, infelizmente sofri um aborto, mas logo retorno ao método, se Deus quiser. Se você teve um aborto, sinto muito pela sua perca, né? Mas inicie as suas anotações o quanto antes, para que você consiga já conseguir viver esse período aí que você provavelmente não possa engravidar. Para quando você puder, você já ter o controle do teu ciclo e tentar. Hoje mesmo eu recebi um testemunho muito lindo de uma usuária que ela teve um aborto no final do ano, se não me engano foi em dezembro, e ela teve que ficar 6 meses sem engravidar, porque estava fazendo um tratamento. Ela ficou esses 6 meses passando com o método de ovulação Billings, e no segundo ciclo dela, ela me mandou o positivo. E hoje, com a graça de Deus, ela mandou para mim que ela fez uma eco e que escutou o coraçãozinho do bebê e que estava muito feliz. Então, gente, dá certo. Método de ovulação Billings vivido da forma correta é lindo. Então vamos lá, gente, a nossa primeira live da Semana do Gestar com o tema Decidir Gerar. Gente, o áudio, a altura do áudio tá bom, da música, minha voz tá boa, vocês estão me escutando bem? Fala para mim antes de eu começar, que eu não quero que vocês percam nenhum conteúdo, eu quero que vocês assistam toda essa live, aproveitem tudo que vocês puderem. Gente, essa é uma live que vocês podem anotar. Então anote aí, se vocês tiverem dúvidas, perguntem para mim, porque eu quero que vocês aproveitem ela de verdade, tá? Quero começar essa live com a frase. Eu vou usar muito aqui hoje, gente, o Catecismo da Igreja Católica, que é a minha religião, é a doutrina, né, que eu amo tanto. Então, lá na live, no Catecismo da Igreja Católica... Boa noite, mãe! Então, no Catecismo da Igreja Católica tem uma parte onde diz assim: os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. Gente, esse tema, essa parte do catecismo é algo que move muito meu coração, porque desde o momento que entrou essa frase, né, desde o momento que eu conheci essa frase, tem me motivado cada vez mais em falar sobre a vida. Gente, eu preciso dar um oi pra Tá. Thalita, boa noite, você que é linda. Gente, a música tá alta, estão falando que a música tá alta. Tem gente que falou que a música tá boa, tem gente que não. Qualquer coisa, mais alguém falar, eu abaixo a música. Então, vamos lá. Então, essa frase é uma frase que tem que estar cravado no nosso coração. Que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. Eu quero começar pensando junto com você naquele início, né? No início da nossa caminhada, quando a gente vai na adolescência, quando a gente começa a conhecer os meninos, a gente começa os encontros, né? Os primeiros namoros, os nossos primeiros contatos, né? Com conhecer o nosso José, o nosso príncipe encantado, o amor da nossa vida. A gente sempre começa a planejar o que nós vamos fazer sobre se ter uma casa, sobre casamento. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Nesses 4 dias eu vou compartilhar bastante com vocês um pouco da minha história com o André, porque eu acho que
o principal de tudo isso, o que move tudo isso é o meu matrimônio, assim, é algo que tem muita história para contar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de escutar um pouquinho disso. Então, dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, desse início de namoro, desse primeiro passo, né, que nós damos quando a gente inicia, quando a gente conhece, principalmente quando nós fazemos parte da igreja, né, de grupo de oração. Então, quando a gente diz que a gente está rezando para ver se é de Deus aquele namoro, a gente vive muito essas expectativas, né, de fazer planos, de pensar em como vai ser o nosso futuro, se é o nosso chamado matrimônio ou se não é o nosso chamado matrimônio. Então eu quero contar para vocês já de quando eu conheci o André. Eu e o André, a gente se conheceu, eu tinha 14 anos, gente. Foi num evento chamado Abba Pai, lá no São José dos Pinhais, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu cresci lá, foi o meu primeiro grupo de oração, foi onde eu fiz parte de uma coordenação de início, então foi algo assim ó, que transformou mesmo, que foi onde eu tive meu primeiro encontro com Deus, foi lá naquele grupo. Foi algo assim que realmente mudou a minha vida. Com 14 anos eu já tinha uma pequena experiência de vida, de algumas coisas erradas, então eu conheci o André. Boa noite, primo. Meu primo tá aqui, gente. A Mai também. O André mudando o coraçãozinho. Então foi no evento Abapai, dia 11 de junho, que eu conheci o André. Eu tinha apenas 14 anos. Só que naquele dia que eu conheci o André, gente, eu dar um testemunho inteiro aqui, mas eu quero focar nessa parte. No dia que eu conheci o André, eu lembro que eu estava numa adoração, no momento de adoração. Foi ao primeiro olhar mesmo, vida. Foi no momento de adoração. E nesse momento eu falava para Jesus, se o que o Senhor quer para mim é que eu case, esse é o meu chamado, é o matrimônio, então eu preciso conhecer alguém hoje, eu preciso que minha vida seja transformada hoje, porque senão na segunda-feira eu vou para um convento. Gente, a menina de 14 anos falando isso para Jesus, pensa só, Jesus deve ter falado, meu Deus, eu vou ter que apresentar alguém, essa menina vai fazer uma doideira. Depois de algumas histórias, eu vou fazer um vídeo para vocês depois só sobre essa parte da minha vida, mas com 14 anos eu já sabia que eu precisava mudar ali. Foi aí então que eu saí da porta da igreja onde estava tendo adoração. A primeira pessoa que eu vi foi o André, a gente não se conhecia. Eu só ouvi falar da banda que ele tocava, a banda Rosário na época. E daí essa banda foi tocar na nossa paróquia nesse evento, porque um seminarista na época, hoje Padre Tassiano, chamou eles para tocar ali. E foi, gente, de verdade, no primeiro olhar, assim, eu saí da igreja, olhei pro André, e daí eu lembro que eu falei, olhei para ele, tava com um amigo dele, falei, eu vou tirar uma foto de vocês, porque era da organização do evento, né? E daí tirei aquela foto, gente, foi assim, ó, foi encantador naquele momento, assim, Deus foi incrível, ele mostrou na hora para mim que era um matrimônio. Eu de verdade me apaixonei pelo André naquele dia. Eu lembro que a hora que eu estava indo embora porque eu tinha uma festa de 15 anos. Gente, escuta essa parte. Tinha 14 anos. E eu lembro que eu ia sair desse evento e ia para uma festa de 15 anos, bem pertinho da minha casa, de amigos que não eram da igreja, mas eu ia para essa festa. E eu saí mais cedo do evento. E nisso eu dei tchau pro André, assim, ele tava na bateria tocando e minha mãe não se a mãe lembra da festa de 15 anos da Thaís, mãe, da nossa vizinha. E daí eu lembro que eu dei tchau pro André e nisso ele jogou pra mim o celular dele. E naquela época, gente, era MSN. Pensa só, MSN. E daí eu digitei meu MSN pra ele, joguei pra ele de volta o celular e fui embora. Cheguei em casa. E daí me arrumei para ir para essa festa. E a mãe tinha deixado, mas, né, como não era muito de igreja, então não estava muito bom essa festa, né? Não era algo que era para mim ir mesmo. E daí eu olhei para o notebook. Minha mãe tinha comprado um notebook fazia pouco tempo. E daí eu olhei para o notebook, lembrei que eu passei o MSN pro André. E daí uns amigos no portão me chamando para a festa. Eu falei, não, eu não vou. Gente, eu sentei na frente do notebook achando
que ele ia me mandar oi no MSN, né? Porque quem que passa MSN já não vai mandar oi rápido. Meninas, eu lembro que naquele dia eu fiquei até 3 horas da manhã, assim, na frente do computador, esperando aquela mensagem. E adivinha? O André não apareceu. Ele não mandou, ele foi aparecer depois de semanas, depois de 1, 2 semanas que ele apareceu me mandando mensagem, a gente começou a conversar. E naquelas conversas, a gente ia assim até de madrugada no telefone, a gente fazia planos, ele lá na Fazenda Rio Grande, eu em São José dos Pinhais, e essa distância, para quem não sabe, vida, quantos quilômetros davam? Eu não sei de cabeça, de São José tá fazendo Rio Grande. Eu lembro que era muito longe, eu tinha só 14 anos, então eu não tinha como ficar indo para fazenda Rio Grande e voltando todo dia. A gente era bem longe a nossa casa. Então a gente passava dias e dias, a gente passava dias conversando, sabe? Estava cansada da noite de louvor. Agora, desculpa, né? Eu fiquei esperando a abençoada me mandar mensagem no MSN. E daí, gente, eu lembro que o André ia trabalhar, ele trabalhava na Casa China na época. E daí a gente conversava, ligava na hora do almoço, ligava de noite, ficava até de madrugada conversando, fazendo planos. E tudo aquilo a gente pensava, quem com 14 anos faz planos de casamento? Né? E a gente fazia mesmo, a gente falava como que seria o casamento. Uma semana depois, 1 mês depois, né, a gente começou a namorar. 1 mês depois que a gente se conheceu, ele me pediu em namoro, foi na igreja, foi tudo muito lindo. E 1 semana depois de pedido de casamento, ele me pediu em noivado. Olha só que ousado, né? Nós tínhamos certeza que nós iríamos casar. Eu tinha só 14 anos, aquilo era tudo muito novo, mas o Senhor já tinha falado para mim que era o nosso momento. Né? Então a gente fazia planos de casamento. Eu noivei, gente, com 15 anos. Ninguém acreditava que eu e o André ia casar, porque eu tinha 15 anos quando a gente noivou, a gente fez uma festa de noivado. Foi lindo. E daí, então, eu me mudei 1 ano antes do casamento. No ano do meu casamento, a gente começou a fazer um curso com o padre Sérgio, né? E nesse curso, na época, o padre Sérgio era o nosso diretor espiritual. E a gente não fez um curso de noivos com casais na paróquia, aqueles que são abertos a todos, né? A gente fez um curso específico com o padre Sérgio na época. E eu lembro que durante todo esse curso que a gente fez com ele, ele falava sobre o direito canônico, né? A gente estudou muito sobre a igreja, muito o que a igreja dizia sobre o casamento. Ele falou sobre a importância dos filhos, ele falou sobre o que realmente era o casamento, por que nós estávamos decididos a casar. Se nós estávamos abertos à vida, se nós estávamos abertos a acolher todos os filhos que o Senhor nos desse. Falou o quanto era pecado o uso de anticoncepcional. Ele nos mostrou toda essa realidade que muitas vezes a gente não escuta. Muitas vezes nos cursos de noivos a gente só escuta que nós precisamos ter uma paternidade responsável, mas que tudo bem você tomar o anticoncepcional, porque a maioria das pessoas não conhecem método de ovulação bíblica. E isso é uma convocação para você que já conhece, apresentar para sua paróquia um método. Porque muitas e muitas e muitas pessoas que se dizem de pastorais familiares não conhecem o método de ovulação Billings, não conhecem os métodos naturais e não acreditam nos métodos naturais. Então acontece de que não é apresentado. E daí as pessoas ficam perdidas, ficam completamente perdidas, não sabem o que fazem, não estudam a fundo sobre o que é viver a paternidade responsável, não estudam a fundo o que é ser aberto à vida, sobre o que é o casamento. E eu tive todo esse ensinamento com o Padre Sérgio. Eu estava com 17 anos, eu casei com 17 anos, então muita coisa eu absorvi, mas muita coisa tinha a amadurecer ainda. Então a gente sonhava já com os filhos, nós já tínhamos os primeiros nomes, a gente já sabia como seria. Né? Mas naquele momento eu ainda não conhecia método de ovulação Billings, então por algum pequeno tempo eu usei um anticoncepcional. Mesmo sabendo que era pecado, eu não conhecia método Billings, e o padre, na época, acredito que ele não tinha falado pra gente. Então, demorou aí em torno de 8 meses para mim conhecer o método. Quando eu conheci o método de ovulação Billings, naquele mesmo mês eu parei de tomar o anticoncepcional. E com 17 anos, gente, com 17 anos eu já tinha um sonho da minha família. Naquela época, o André, ele tocava numa banda,
a gente tinha uma missão muito árdua, né? A gente vivia final de semana fora, em viagens, eu sempre trabalhei durante a semana, então a gente tinha uma bagagem muito grande. E foi aí, a Kátia perguntando, quantos filhos você tem? Eu tenho o Miguel. Um filho por enquanto, tenho 23 anos só, viu, Kátia? Então eu quero ter muito filho ainda, vai vir muito filho por aqui, quantos Deus quiser que venha, né? Então, com 18 anos, eu já queria muito ter filhos. Eu lembro que na banda que o André tocava, tinha mais 3 mulheres, 2 já estavam grávidas na época. E eu, com 18 anos, algumas cobranças de algumas pessoas já vinham, porque eu precisava ter filhos. Só que eu tinha muito medo, porque eu tava com 18 anos ainda, né? O que ia falar de mim se eu engravidasse? O que a minha família ia achar se eu engravidasse tão nova? Eu sempre tive muito esse pensamento de agradar as pessoas. E foi algo que Deus converteu meu coração, tocou meu coração e me fez entender que eu preciso da minha família, eu, o André e o Miguel. Se nós estamos bem, se estamos fazendo a vontade de Deus, Deus é a única pessoa que nos direciona para o caminho certo. Então foi aí que eu decidi que eu queria mais um filho. E daí, quando eu comecei a pensar nisso, agora eu quero ter mais um filho, eu pensei, para que serve o casamento? Se eu não quero ter um filho agora, então por que eu casei? Né? E daí eu lembrando que o Padre Sérgio nos dizia naquela época, o porquê então eu estou casada se eu não quero ter um filho no momento? E aqui é nesse ponto que eu quero chegar a vocês. É fazer a pensar, então, o porquê que eu casei, se eu estou escolhendo ao menos para ter filhos, como funciona isso, né? Quando a gente fala de casamento, a gente pensa em festa, a gente pensa na cerimônia, a gente pensa na casa. Conta pra mim aqui, gente, vamos conversar um pouquinho. Conta pra mim aqui, quando eu falo em casamento, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Digita aqui pra mim. Alguns podem falar dinheiro, né? Porque para casar precisa ter dinheiro. Será? Né? Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando fala a palavra casamento? O que você lembra? Fala comigo, gente. Não me deixem sozinha, por favor. Casamento. Qual é o primeiro sentimento que aflora no seu coração? Qual que é a primeira coisa que te faz pensar quando você escuta essa palavra? Casa. Isso, Lídia, casa, né? Quem casa, quer casa, né? Já diria o ditado. Que mais, gente? Casamento. Amor, olha só. Amor, que mais? Filhos. Que legal. Filhos, a Kátia falou também. União. União. Que mais, gente? Casa. Companheirismo, olha só que legal. Que mais, gente? União da família, aliança, responsabilidade. Isso aí, Alex, paternidade responsável. Tinha medo de tudo. Medo, casamento, medo, gente, insegurança. Que legal. E quando a gente fala de casamento, quando a gente começa a planejar tudo isso, a gente vem todas essas coisas na nossa mente, vem todos esses pontos que nós começamos a meditar. Família, minha mãe disse, amor, filhos, companheirismo. Que legal, gente. Que legal. É lindo ver essas mensagens assim, porque a gente vê que a gente está no caminho certo, né? Então eu quero dizer para vocês que quando a gente começa a pensar em casamento, a gente precisa primeiro saber o que é o todo de um casamento, qual que é o principal do casamento. Nós precisamos ter 2 pontos. Eu quero que você anota aí no lembrete, coloca na tua área de trabalho do computador, fundo de tela do celular. O casamento precisa de 2 características essenciais, que é a união e a procriação. O casamento precisa desses 2 fundamentos. Você não precisa fazer uma festona de casamento, você não precisa estar esbanjando dinheiro, você não precisa dar satisfação para todo mundo à sua volta. O que você precisa é ter união com seu esposo e a procriação. Que palavra chamativa é essa, procriação?
né? Mas o casamento precisa estar englobado nesses dois âmbitos, unitivo e procriativo. Então, se você pensa nisso, é aí que começa um casamento. Quero partilhar com vocês. Na semana passada nós estávamos na casa dos avós do André e a gente comentando sobre as conquistas, né, de um casal, que hoje está tudo tão mais fácil, né? Hoje você fala, vou comprar uma TV e daí a gente vai lá no mercado e já voltou com a TV porque tem cartão de crédito, tem tanta coisa fácil, né, acessível. E essa pessoa compartilhava com a gente sobre como foi o início do casamento e quando uma simples conquista, por exemplo, comprar uma cama, um sofá, era algo assim de comemoração tão intensa, porque era uma conquista do casal. Hoje é claro que é como uma conquista do casal, mas é tudo tão mais fácil, né? Então, voltando aqui, a questão do casamento, nós precisamos ter a união e a procriação. O casamento é baseado nisso, no unitivo e no procriativo. Né? E tenho certeza que não foi só eu que passei por esse momento de não entender essa questão, de não saber que o casamento precisava estar com essa base sólida. Quando você casa, você precisa ir para o altar sabendo que o seu casamento precisa ser unitivo e procriativo. Ele precisa viver esses dois âmbitos. Se você está em um momento que você não pode ter filhos, um motivo justo para não ter filhos, você vai viver a verdade da união do casal. O unitivo precisa estar ali entrelaçado, você precisa estar unida ao seu esposo. Para quando o motivo justo não existir mais, você viva também o lado procriativo do matrimônio. Né, a Kátia falando com a gente foi assim. Pois é, e acredito que a maioria dos casais é assim, de não entender e não conhecer essa verdade. E é o que mais dói no nosso coração é saber que tantos casais não conhecem essa verdade. De pensar muitas vezes que os filhos... eu preciso ter filhos, mas não é uma coisa tão importante. O importante primeiro é ter a minha casa. O importante primeiro é eu terminar a minha faculdade. O importante nesse momento é ter uma casa maior, porque a casa que eu tenho hoje não dá para mim ter um filho, né? O mais importante é eu já ter uma vida financeira muito boa para que eu consiga ter um filho, porque nos dias de hoje, como é que alguém pode ter falta de juízo de ter um filho nessas situações? E aí nós colocamos a questão do procriativo do nosso casamento, da nossa união, quando a gente decidir, quando a gente querer, quando a gente tiver afim, quando a gente vê tantas amigas engravidando e daí a gente decide por ter filhos. Quando a gente vê que, nossa, agora na pandemia, quanta gente grávida, nossa, acho que tá na hora de eu engravidar também, acho que agora eu vou parar o anticoncepcional para engravidar. Esse não é o objetivo do seu casamento. Você precisa viver o todo do seu casamento. Eu já vou chegar na questão bem bacana. Então, a gente pensa que os filhos não fazem parte do casamento só quando a gente decide por eles. Não quando o Senhor nos mostra que esse é o momento. Estão entendendo o raciocínio? Estão pegando aqui? Deixa eu ver como que tá aqui no YouTube, que eu tô aqui com a... Que legal, ó. Cumplicidade, o pessoal do YouTube falou. Então, gente, a gente diz sim no altar e pra gente viver a totalidade do casamento, pra gente viver de forma total, pra gente dizer eu estou casada e vivo na sua totalidade, nós precisamos viver de forma unitiva e de forma procriativa. Algumas palavras do Catecismo da Igreja Católica também dizem assim, ó, a fecundidade é o dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O amor, gente, quando a gente vê aquelas frases de Facebook, de fotos de Instagram, quando o amor não cabe mais no peito e se transforma em uma vida, não é só uma frase bonitinha. Não é só uma frase que é para postar no Instagram para virar destaque.
pensa em viver essa frase de uma forma que transforma o meu coração. O que é esse amor que se enche tanto e que se transforma numa vida? Entende? Bianca, eu não tô sentindo esse amor. Esse amor é o amor de Deus. O amor que tá tão forte em nosso coração. O amor de Deus por nós, o amor de Deus pelas pessoas, que você não consegue não falar de Deus. As pessoas, quando chegam perto de você e que elas falam alguma coisa, você tem a vontade de falar para elas do amor de Deus. Isso é transbordar, isso é entender o que é o amor. E o amor entre o casal, o amor conjugal, ele é fecundo da mesma forma, porque também diz no catecismo que o casal chamados a dar a vida, os esposos, o esposo e a esposa, participam do poder criador e da paternidade de Deus. Gente, olha que maravilhoso isso. Olha como é lindo pensar em fazer parte da criação de Deus, de fazer parte de gerar uma vida para Deus. E daí eu quero comentar com vocês um pouquinho de quão numeroso eram os filhos dos nossos avós e bisavós. Quantos filhos eles tinham? A minha avó teve 7 filhos. Conta pra mim aqui quantos filhos a sua avó teve. Quero saber. A minha teve 7. Se Deus quiser, eu vou ter 7 também. Gente, conta pra mim. Olha, falou, estava fazendo minha vontade, dizendo não à vontade de Deus. E é exatamente isso que a gente vive. A gente fala para Jesus. A gente fala assim ao altar na frente de todo mundo. E daí, na hora de viver o casamento, vive só a parte da união. Eu só quero praticar. Por enquanto, tô só praticando. É assim que a gente escuta. Né? Olha que legal, a Rai falou, minha avó teve 12, a Kátia 10 vivos, a outra 9 avós, olha só que legal. Quem mais, gente? A Cris 10, minha mãe não teve 7, minha mãe teve 7 comigo, olha só que legal. 8 filhos. A avó paterna 12, uma 13 e a outra 16, gente do céu, 16 filhos, que lindo. O André, minha esposa, a avó teve 9. Ali teve 4. Ó, foi a menor até agora que a gente viu, hein? Teve 4. Quem mais, gente? Conta pra mim aí. Quantos filhos os seus avós tiveram? Deixa eu ver aqui no YouTube se alguém mais falou quantos avós. O pessoal do YouTube, interagem comigo. Quantos filhos os avós tiveram? Deixa eu dar uma travada. Vamos lá. Minha avó também teve 7. Pois é, Alex, nossa avó teve 7. A mãe 2, nossa, minha avó materna 3. Olha só. A Fábia chegando agora no YouTube, seja bem-vinda. Bisavó 20, olha só, 20 filhos. Gente, e daí eu pergunto para vocês. 20 filhos, 10 filhos. Quantos filhos agora a mãe teve? A minha mãe teve só eu. Brigo com ela até hoje porque ela teve só eu. Eu falo pra ela que eu vou ter todos os filhos que ela falou que não ia ter, eu vou ter todos. Quantos irmãos vocês têm? E daí, gente, a gente começa a analisar e pensar. Ó, a Maia falando que a minha bisavó materna é 22. A minha mãe falou que a avó dela teve 9. Que legal. O André tem 3, são 3 filhos, a Adriana 2, a Fer 2, minha mãe teve 2. Quem mais, gente? Mãe, dá tempo ainda, viu? A Mai, minha mãe teve 2, minha mãe teve 2 comigo. Deixa eu falar para vocês que nós estamos numa geração, a nossa idade de 30 anos até 20 anos ali,
A gente vê sempre isso. Dois filhos, 3 filhos, 4 filhos. Porque lá quando iniciou a revolução sexual, quando iniciou essas revoluções, as feministas, iniciou esses movimentos, iniciou também o controle da natalidade. A sociedade trouxe à nossa geração essa visão de que não deveria se ter mais filhos, de que ter 7 filhos já era um absurdo, que as mulheres precisariam ser empoderadas e que as mulheres precisariam tomar o lugar dos homens, que elas precisariam trabalhar da mesma forma, elas não tinham mais que ficar em casa cuidando dos seus 20 filhos, dos seus 12 filhos, porque coitada da mulher que tem 12 filhos, porque ela é uma escrava de casa, porque ela... Gente, eu não conheço uma avó, uma mulher que teve 9 filhos que não fala de cada um de uma forma linda, que não é apaixonada pelos seus filhos da mesma forma. E daí eu pergunto, como eram as condições das avós, das bisavós que tiveram os 20 filhos, os 12 filhos, os 7 filhos, os 9? Era a mesma condição de hoje? Mas aí você deve perguntar para mim, Bianca, mas hoje tá tão difícil, né? Eu escutei recentemente, porque tá muito difícil criar filho hoje. A sociedade está mais revoltada, é muito perigoso colocar filho no mundo. Olha como que tá a saúde, como que tá a educação. Como que você vai ter filho no mundo desse? Né? Como que vai ter filho com as casas tão pequenas desse jeito? Gente, quem deixou as casas ficarem tão pequenas como hoje fomos nós. Quem deixou as casas se tornarem minúsculas foram a nossa geração que fez isso. Então tá na hora da gente acordar. Foi o governo que implantou essa mentalidade em nós e que está cada vez mais manipulando as nossas famílias. Essa é uma luta que nós devemos travar em defender a família. E ontem mesmo eu falava para o André, eu quero fazer parte da família tradicional. Eu quero um dia estar no almoço de domingo na minha casa, sendo a minha avó e meu avô, e tendo aquele renca de filho, com aquela renca de neto, e com a casa cheia, dá até chorar, gente. Ui. Vamos lá. E daí a gente pensa, como que tá a sociedade hoje nesse sentido, né? Como que tá... É muito mais fácil, você tem acesso à saúde muito mais fácil. Até o SUS mesmo, com todas as precariedades, com todas as vezes a dificuldade, você tem ainda um acesso mais fácil à saúde, você não depende mais de parir em casa. Claro que hoje, né, as mulheres querem voltar à moda antiga e parir em casa, mas até para parir em casa tem mais segurança hoje em dia. A educação, se você não está satisfeita com a educação que a escola vai dar para os seus filhos, você pode muito bem fazer homeschooling e educar os teus filhos em casa com os teus princípios. Mas aí eu te pergunto, qual é o seu princípio? Qual base que a tua vida tá? Qual que é a rocha que você está construindo a sua família? E daí eu escuto meu esposo falando, hoje tem carro, Uber, celular, fast foods, micro-ondas, YouTube, até para esquentar o mamá é mais fácil. Deixa eu ver um pouquinho as meninas do YouTube, que legal, todo mundo falando quantos filhos teve, que bacana. E daí a gente pensa, com tudo isso, com comida fácil, com tudo fácil, é mais difícil ter filhos. Ó, e a Alia falando, até máquina de lavar roupa. É verdade, até máquina de lavar roupa. As mães, antigamente, as avós batiam roupa no rio. E você veio me falar que antes era mais fácil. Era mais fácil porque a mulher não tomava, a mulher tomava o seu papel, que era cuidar da família. Por isso que era mais fácil. Né? Fralda de pano, verdade. Ó, a Mar falando, antes era só fralda de pano, imagina só.
né? E hoje a gente tem fralda descartável, tem tanta coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro porque a fralda é muito cara, então usa fralda de pano. Existe fralda de pano hoje também. E daí eu quero perguntar para vocês, eu escuto tanta gente falando, né? Eu quero lançar essa pergunta aqui. Você tá gerando filhos pro mundo ou para Deus? Essa é forte, hein? Você está tendo filhos pro mundo ou para Deus? Quantas vezes na minha vida, nesses só 23 anos, eu já escutei: ah, porque você não pode criar filho para ficar debaixo da asa do pai e da mãe, não. E daí eu quero dizer para você, você tem toda a razão do mundo. Ninguém deve gerar filho, criar filho para ficar embaixo da asa do pai e da mãe. Mas você tá muito enganado em achar que você tá criando filho para quebrar a cara do mundo. Você precisa gerar filhos e educar filhos para Deus. Esse é o objetivo. E é por esse pensamento que muitas vezes a gente tem de gerar filhos pro mundo que a gente desiste de ter filhos. Por esse pensamento, exatamente por esse pensamento. E daí a gente tem medo de ter filho. Uma coisa que eu quero para complementar a situação difícil é que Deus nunca manda um filho sem um pão embaixo do braço. Padre Jefferson disse isso para mim, e desde que ele disse isso para mim, ficou ardendo no meu coração. E essa é uma frase que me toca muito meu coração. Uma frase simples, mas que ardeu meu coração quando eu escutei, espero que esteja ardendo o teu também. Deus não manda um filho sem um pão embaixo do braço. Fala aqui pra mim se ardeu o teu coração também, porque o meu arde só de eu repetir. O meu coração ardeu. Deixa eu ver se o povo do YouTube tá falando. Então, gente, nós somos uma geração que está sedenta por uma nova geração. Por uma nova geração de médicos melhores, uma nova geração de governos menos corruptos, uma nova geração. Nós somos uma geração sedenta de pessoas mais honestas, de pessoas do bem, de cidadãos do bem. Nós somos uma geração que precisamos e estamos sedentos e gritamos, né, por pessoas melhores, por um mundo melhor, por um mundo mais saudável, por um mundo assim, por um mundo assado. E daí, o que a gente está fazendo para isso? Quando a gente pensa em gerar filhos, eu quero que você pense assim. Eu escutei isso recentemente, mas eu tenho medo de botar filho no mundo porque tá muito difícil a situação. Em alguns países, não vou falar nome de país, mas em alguns países estão gerando filhos para a guerra, para combater uma guerra. E você ainda pensando em não querer ter filhos, como é que você espera uma nova geração? Você já parou para pensar, hoje, a nossa idade depende de quem vai ter filhos um dia, dos filhos, dos nossos filhos, quando você for velhinho. Qual é a geração que vai estar bancando você? Eu digo na questão de política, de médicos. Qual vai ser essa geração? Vai ser a geração dos seus filhos. Vai ser o seu filho que talvez possa se tornar um médico, possa se tornar um presidente, possa se tornar uma pessoa melhor, possa se tornar uma professora. É o seu filho. E aí? Como você espera uma nova geração se você não está fazendo por onde? Como que você espera que o mundo ainda mude se você não está gerando filhos para que isso mude? Gente, no Catecismo da Igreja Católica também diz assim: o lar cristão é o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso o lar é chamado, com toda a razão, de igreja doméstica, comunidade de graça e oração, escola das virtudes humanas e da caridade cristã.
É no seu lar, é na sua família que você vai lançar uma nova geração. Então essa live, Decidir Gerar, foi para tocar no teu coração, revelar ao seu coração que filhos não é só uma decisão. Não é um simples fato de eu decidir gerar e pronto, acabou. Não é assim. Gerar filhos é viver o chamado de Deus para a sua vida. Se você está aqui, provavelmente você é casada, você quer ter filhos. Então, ter filhos é um chamado que Deus, você já aceitou no altar. Você já disse sim aos filhos, você só estava fechada a eles até hoje. Então, não é só uma decisão, é viver. Esse é o meu chamado. O Senhor me chama para viver o meu casamento de forma unitiva e de forma procriativa. Esse é o meu chamado. Eu quero que nesse momento você sinta no seu coração. Se você é casada, o Senhor já te chamou e Ele já programou os seus filhos. Ele já sabe quem vai ser os seus filhos. Ele já conhece. O Senhor conhece o seu coração. Basta você falar: Senhor, eu estou aqui e aceito a sua vontade. É só isso que falta para o Senhor derramar a graça sobre a sua vida. Você precisa entender isso. Que o seu casamento precisa estar sob a luz de Cristo, para que você consiga cada vez mais transbordar da graça de Deus e transbordar do amor de Deus. Vocês estão pegando, gente? Como que tá aí? Deixa eu ler um pouquinho aqui Vocês estão gostando? As lives vão ser assim, gente. Deixa eu ver aqui quem tá aqui no YouTube. Ó, a Vi falou: hoje, com a modernização e o consumismo, as mulheres deixam seus instintos maternos e buscam se focar para ganhar mais. Triste. E é exatamente isso. As mulheres não estão mais focadas no lar, elas estão focadas no que elas precisam, como elas precisam ganhar mais. É exatamente isso. O feminismo fez isso com a cabeça de muitas mulheres. O feminismo transformou a cabeça das mulheres de uma forma muito grande. Meninas, estamos a 50 minutos da live, as lives passam muito rápidas. Eu estou muito feliz, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa questão de que ter filhos, gerar filhos, não é somente uma decisão, é tomar posse do dom de Deus. A família é isso. Eu quero repetir para vocês uma parte do catecismo que tem: a fecundidade é um dom. Um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. Então, o seu casamento, ele é naturalmente fecundo, você precisa estar aberto a isso. A Ivete falando: nós decidimos por gerar, e o nome dela é Isabela. Ela tem 7 meses, fruto da bondade divina. Que bom. E daí eu quero dizer para vocês assim, ó: se você decidiu gerar, você tá no lugar certo. A gente vai passar por vários dias falando sobre os primeiros passos, a gente vai conversar de como você pode fazer tudo isso, como que você vai trilhar esse caminho de uma forma boa. Eu vou falar um pouquinho com vocês também sobre como viver todo esse sentido que eu falei para vocês, de que não precisa ser tudo esbanjado, né? Eu vou falar um pouquinho até de como você viver esses momentos de uma forma mais econômica de verdade, porque eu sei que nem todo mundo tem plano de saúde para sair gastando à toa, nem todo mundo tem dinheiro para isso, tem dinheiro para esses luxos que nós temos hoje, mas você não precisa disso para gerar um filho. Então participa dessas lives com a gente. 4 dias, gente, e o último dia vai ser o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então eu quero que vocês compartilhem, eu quero que vocês tirem um print agora. Vamos tirar um print da tela? Amor, tira aí também. Tira um print da tela, compartilhe no teu stories no Instagram e fala assim, ó. Eu sou da Semana do Gerar.
Tá bom? Então eu vou sorrir para você, ó. Vou contar até 3 e vou sorrir para você tirar a foto, para me sair bonita nessa foto, né? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Tirar o print. Gente, se alguém não conseguiu tirar, me avisa que eu faço pose de volta. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que ficaram aqui. Já estamos a 53 minutos. Amanhã a gente vai conversar um pouco sobre os primeiros passos que nós precisamos dar quando nós já decidimos gerar, nós já entendemos que nós estamos abertos à vida. Eu vou falar um pouquinho amanhã sobre essa questão de quais são os primeiros exames, o que a gente precisa saber. Eu não quero ir com calma e eu tô pensando. Então, para você iniciar tudo isso, amanhã vai ser um dia bem bacana, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre saúde, sobre nutrição. Eu acredito que vocês vão gostar bastante da live de amanhã. Das 4 lives, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou contar um pouquinho também do meu testemunho de amanhã nessa questão de como foram os meus exames, como que foi com o Miguel, tá? E eu vou contar bastante coisa para vocês nesses 4 dias sobre como foi a nossa vida, como foi tudo por aqui, tá bom? Então, meninas, muito obrigado por terem ficado até aqui ao final comigo. Deus abençoe cada uma de vocês. Eu fiquei bem feliz com a participação, por vocês interagirem. Continuem interagindo comigo assim. Pessoal do YouTube também, muito obrigado por terem ficado aqui até o final. Muito obrigada por terem participado. Deus abençoe cada uma de vocês. Nós temos um encontro marcado amanhã. Mãe, muito obrigada também por ter ficado aqui comigo até o final. Gente, eu quero compartilhar com vocês, mostrar para vocês uma coisa que a mãe fez e que tá comigo nas lives, porque eu preciso olhar e me sentir um pouco mais calma. Vou mostrar para vocês. Gente, Nossa Senhora das Graças. Vou aumentar mais para o YouTube também ver. Nossa Senhora das Graças. Olha que linda essa imagem, gente. Ficou a coisa mais linda do mundo, né? Nossa Senhora tem sido modelo para mim de calma. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, Nossa Senhora sempre foi um modelo para mim dessa paz no meu coração. E eu queria mostrar para vocês, foi minha mãe que pintou. Minha mãe tá fazendo uns artesanatos, coisas mais lindas do mundo. Então, eu posso compartilhar depois também, se vocês quiserem, no Instagram dela. Meninas, então, muito obrigada. Vou finalizando aqui no Instagram. Fiquem todas com Deus. Eu espero vocês. O Alex falou que eu participei, não foi só as meninas. Muito obrigado aos homens que participaram dessa live, né? Tem meu marido, tem o Alex, que eu vi aqui, acho que de homem foi os 2. Deve ter mais homens aqui, mas não se manifestaram. Muito obrigada aos homens também, meninos e meninas. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu gosto muito da participação de vocês. Já estamos encerrando aqui. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã eu tenho atendimento com as minhas usuárias do método. Então acompanhem aqui nos stories, acompanhem aqui no Instagram. Vou deixar salva só até antes da live de amanhã, tá? Daí depois eu vou excluir tanto do YouTube, tanto no YouTube quanto no Instagram. A Vi falando que o Deva também tá escutando. Que legal. Então temos vários homens por aqui, né? Que legal, gente. Então, deixa eu aproveitar e agradecer vocês, que eu não posso perder esse momento, que nós chegamos hoje aos 10 mil seguidores. Né? Muito obrigada a todos vocês que me seguem. Então, eu vou encerrar. Fiquem todas com Deus. Tenham um santo final de semana e não percam nenhum dia de live. Instagram. Até mais. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Gente, encerrei a nossa live ao vivo no Instagram. Deixa eu dar um papo sério com vocês aqui agora no YouTube. Muito obrigada a vocês que ficaram por aqui também. Vou fazer mais essas lives por aqui, porque eu sei que às vezes fica um pouquinho mais fácil de assistir, mais fácil de lembrar. Então, obrigada a vocês também. Deus abençoe, um bom final de semana e até a nossa live de amanhã.